Olá pessoal, aqui é o professor William Rangel. Vamos bater um papinho aí sobre vantagem absoluta dentro das teorias de comércio internacional. Nós fizemos uma rápida revisão sobre Adam Smith, o liberalismo, e especificamente com relação ao comércio internacional, Adam Smith trouxe para nós essa noção de vantagem absoluta. Vamos ver como é que isso acontece. Observe essa tabela, esses valores aqui dentro da tabela, tá? Os países querem fazer comércio internacional, mas imagina que num primeiro momento, nessa situação hipotética aqui, Inglaterra e Portugal, elas precisam de tecido, precisam de vinho, porém, elas produzem tecido e vinho internamente, não se preocupam com o comércio exterior. O que acontece? A Inglaterra, para produzir uma certa quantidade de tecido, suponha, uma peça de tecido trabalha 100 horas. Já Portugal, que também precisa de tecido, precisa de vinho, para produzir tecido eles gastam 90 horas. Para produzir vinho, a Inglaterra gasta 80 horas de trabalho, uma certa quantidade de vinho. E Portugal trabalha 120 horas, tá certo? Esta tabela nós chamamos de tabela de autarquia, que é a tabela que indica para nós uma situação inicial, uma situação dada, hipotética, em que há dois países, vocês estão vendo aqui, Inglaterra e Portugal, há dois produtos, tá certo? Tecido e vinho, e esses países não realizam comércio internacional, tá certo? Esta tabela nos fornece ainda a seguinte informação. Se esses números são o total de horas trabalhadas para que se obtenha uma unidade de tecido, uma unidade de vinho em cada um dos países, o que acontece aqui? A Inglaterra trabalha 100 horas para fazer tecido, mais 80 horas para fazer vinho, trabalha um total de 180 horas. Portugal, que não faz comércio exterior com a Inglaterra, trabalha 90 horas para produzir tecido, trabalha 120 horas para produzir vinho. Um total de 210 horas. Se nós somarmos aqui, tanto faz pelas colunas como pelas linhas, vemos que nesta condição, Inglaterra e Portugal, dois países que não realizam comércio exterior, precisam trabalhar 390 horas para produzir tecido e vinho para consumo interno, ok? O que a teoria da vantagem absoluta mostra para nós? Existe uma maneira mais inteligente, mais econômica, mais eficiente de prover tecido e vinho para esses dois países, de forma que seja possível trabalhar menos do que essas 390 horas que se trabalha hoje, tá certo? Então, no modelo de vantagens absolutas, existem dois países, dois produtos. Cada país é mais eficiente que o outro em um dos produtos, nós dizemos, né? Esse país tem vantagem absoluta sobre o outro país num determinado produto. Observa aqui em cima. A Inglaterra, quando vai produzir vinho, gasta 80 horas de trabalho. Portugal, quando vai produzir a mesma quantidade de vinho, gasta 120 horas. Ora, se um gasta 80 horas, o outro gasta 120 horas, quem é o mais eficiente? É aquele que produz em uma quantidade menor de horas, portanto a Inglaterra. Nós dizemos então que a Inglaterra é mais eficiente do que Portugal para produzir vinho. Olhando nesta coluna, nós vemos que a Inglaterra, para produzir tecido, gasta 100 horas de trabalho. Portugal gasta só 90. Então, Portugal é mais eficiente do que a Inglaterra para produzir o quê? Tecido. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: se Portugal é mais eficiente para produzir tecido e se a Inglaterra é mais eficiente para produzir vinho, que tal esses dois países realizarem comércio internacional de forma que a Inglaterra produza vinho para si própria, para seu consumo próprio, e também para Portugal, exporta para Portugal? Já Portugal não vai produzir vinho, ele vai produzir apenas tecido, e ele produz tecido para si próprio, para sua população, e também produz para entregar para a Inglaterra, ele faz uma exportação para a Inglaterra. Estaria sendo realizado então o comércio internacional.
Então a primeira questão é essa, é levantar quem é o país mais eficiente para produzir cada um dos produtos. E nós já vimos aqui Portugal é eficiente para produzir tecido e a Inglaterra é eficiente, mais eficiente para produzir vinho, tá certo? Então nós já sabemos qual é a vocação de cada país, aquilo que nós abordamos na outra aula, baseado na especialização, baseado na divisão do trabalho. Nós concluímos que Portugal deveria produzir tecido, a Inglaterra deveria produzir vinho, e um fazer a exportação do produto excedente para o outro. O interessante é a gente observar se isso vai resultar em redução do número de horas de trabalho ou não. Vejamos na próxima tabela. Olha o que acontece. Se a Inglaterra vai produzir apenas vinho, ela trabalhava 80 horas para produzir uma quantidade de vinho. Se ela agora vai produzir essa quantidade para si própria e também vai produzir uma quantidade adicional para exportar para Portugal, ela vai ter que trabalhar 80 horas vezes 2, então dá 160. E não vai gastar hora nenhuma para produzir tecido. Vai gastar, então, 160 horas. Beleza. O que vai acontecer, então, com Portugal? Portugal trabalhava 90 horas para produzir tecido. Como ele vai produzir tecido para si próprio e também para exportar para a Inglaterra, ele vai precisar trabalhar 90 vezes 2, então 180 horas. Quando nós somamos aqui 180 com 160, 340. Opa! Quer dizer então que se Inglaterra e Portugal realizarem comércio exterior, haverá um ganho em número de horas de trabalho? Sim, haverá um ganho de 50 horas de trabalho. Aí a pergunta, professor, e essas 50 horas, o que Portugal e Inglaterra vão fazer com essas 50 horas que ganharam? Simples, eles vão aplicar essas horas que sobraram na produção de mais tecido, na produção de mais vinho, para que eles exportem, aumentem as exportações, melhorem a sua balança comercial. Então, disso tudo aqui fica a grande conclusão. Vale a pena fazer comércio internacional quando existe a vantagem absoluta. E o que é a vantagem absoluta mesmo, pessoal? 2 países, 2 produtos, e cada país é mais eficiente que o outro na produção de 2 bens, tá certo? Então cada país vai produzir o bem que ele produz de forma mais eficiente, os 2 vão se beneficiar desse ganho de produção. Ok? Recomendo que vocês peguem a apostila e estão aqui, olha, 1, 2, 3, 4 exercícios com dados aleatórios. País 1, país 2, produzindo produto 1, produto 2. Aqui são as quantidades de horas. Como exercício, volte naquelas tabelas dos slides anteriores e refaça esses cálculos aqui para que você decida qual é o país que deve produzir o bem 1, o produto 1, qual é o país que deve produzir o produto 2. E em cada caso você calcula também quantas horas cada país, quantas horas esses 2 países vão economizar caso eles realizem comércio internacional. É isso, pessoal. Aquele abraço, já voltamos já com um slide, um videozinho explicando para vocês sobre as vantagens comparativas de Davi Ricardo, dando complementação a esse tema aqui das vantagens absolutas. Ok? Aquele abraço, até já!